O Sheik e a serva, um amor proibido. Luana estava com o relatório na mão quando Rafael entrou no escritório. Você sabia? A voz dela saiu gelada. Sim, você sabia. Meu pai é inocente e você escondeu. Eu precisava de você perto. Então nos manteve como escravos. Isso não é amor, Rafael. Ela jogou o relatório nele. Isso é posse, doença. Luana, por favor. Você me beijou sabendo que estava mentindo. Me fez sentir. E tudo era mentira. Ela saiu correndo. 2 horas depois, o Sheik correu pelos corredores. Abriu o quarto dela. Vazio. Ele caiu de joelhos. O palácio virou um túmulo silencioso. Rafael entendeu. Ele não tinha amado, tinha aprisionado. E agora a gaiola estava vazia. O som do vento atravessava os corredores, levando o eco do nome dela. Mas essa traição foi apenas o fim de um jogo cruel. Para entender o que levou o Sheik a tamanha obsessão, precisamos voltar ao começo. Luana nunca imaginou que a vida pudesse desmoronar tão rápido. A acusação chegou numa manhã comum. Seu pai, homem honesto que trabalhou anos na empresa do Sheik Rafael, foi apontado como ladrão. Diziam que ele desviou uma fortuna. A notícia se espalhou como fogo no deserto. Não houve julgamento justo. Não houve chance de defesa. Apenas a palavra do Sheik contra a de um homem simples. A família ficou marcada. Vizinhos viraram o rosto. Amigos sumiram. A vergonha era uma mancha que não saía. Luana viu o pai envelhecer 10 anos em 2 semanas. A mãe chorava escondida. E ela? Ela tentava ser forte, mas por dentro estava quebrando. Então veio a proposta. Rafael ofereceu uma saída. Em vez da prisão, a família trabalharia no palácio até quitar a dívida. Servidão no lugar das grades. Não havia escolha. Luana assinou o acordo com as mãos tremendo. Leu as cláusulas que a transformavam em propriedade temporária de um homem que desprezava. O pai cuidaria dos estábulos, a mãe da cozinha. E ela? Empregada pessoal do Sheik. O carro que os levou para o deserto era luxuoso, mas parecia um caixão. Luana olhou pela janela, vendo a cidade desaparecer. Cada quilômetro era uma despedida. Quando o palácio surgiu no horizonte, imponente e frio como o homem que o habitava, ela sentiu o peito apertar. Sua vida acabara de ser vendida. E o pior, ela nem sabia se o pai era realmente culpado. O palácio era ainda maior por dentro. Luana entrou atrás de uma mulher severa que se apresentou como Carmela, a governanta. Não houve gentileza, apenas ordens. Você acorda às 5. Serve o café do Sheik às 6 em ponto. Não fala a menos que seja questionada. Não olha diretamente para ele. E nunca, jamais, questiona uma ordem. Cada regra era uma corrente. Luana viu os pais serem levados para outra ala. A mãe olhou para trás, os olhos vermelhos. O pai baixou a cabeça. Ninguém se despediu. Não havia tempo para fraqueza. Ela foi conduzida até um quarto minúsculo, sem janelas. Uma cama dura, um armário vazio. Aquilo seria seu mundo agora. O Sheik quer vê-la. Agora. O coração de Luana disparou. Carmela a levou por corredores intermináveis até um escritório enorme. E lá, atrás de uma mesa de madeira escura, estava ele, Rafael. Ela já o tinha visto em fotos. Mas pessoalmente ele era diferente. Mais imponente. Mais frio. Os olhos escuros não piscavam. A mandíbula estava tensa. Você é Luana. Não era pergunta, era constatação. Sim, senhor. Ele se levantou devagar, contornou a mesa. Cada passo dele ecoava no silêncio. Sabe por que está aqui? Para pagar pela desonra do meu pai. A voz dela saiu firme. Surpreendentemente firme. Rafael parou. Estudou-a com atenção. Aqueles olhos vasculharam seu rosto. Desceram pelo corpo. Voltaram. Não era desejo. Era análise. Ela quis desviar o olhar, mas não desviou. Manteve a cabeça erguida. Algo mudou na expressão dele. Algo sutil. Irritação? Curiosidade? Você não baixa os olhos. Perdi meu nome. Não vou perder minha dignidade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael deu um passo à frente, perto demais. Cuidado com a língua afiada, Luana. Aqui ela pode te custar caro. Mas havia algo na voz dele. Algo que não era apenas ameaça. Era inquietação. Ele voltou para trás da mesa, despedindo-a com um gesto. Luana saiu do escritório com as pernas trêmulas, mas uma certeza cresceu dentro dela. Aquele homem não era apenas perigoso, ele era imprevisível. O erro foi pequeno, mas na frente de todos pareceu enorme. Luana serviu o chá na temperatura errada. Rafael tomou um gole, fez uma careta e empurrou a xícara com força. O líquido escuro manchou a toalha branca. Incompetente. A palavra cortou o silêncio do salão. 3 convidados importantes observavam. Carmela arregalou os olhos em pânico.
Luana sentiu o rosto queimar, não de vergonha, de raiva. Peço desculpas, senhor. Desculpas não consertam incompetência. Rafael se levantou imponente. Talvez você não esteja preparada nem para as tarefas mais simples. Os convidados riram baixinho. Algo dentro de Luana se rompeu. Talvez se o senhor tratasse as pessoas com um mínimo de respeito, elas não tremessem tanto a ponto de errar. O silêncio foi absoluto. Carmela empalideceu. Os convidados pararam de rir. E Rafael? Rafael ficou completamente imóvel. Então ele se virou. Devagar. Os olhos dele encontraram os dela. E pela primeira vez, Luana viu algo além de frieza. Viu surpresa, raiva e outra coisa que não conseguiu nomear. Repita. A voz dele era baixa. Perigosa. Disse que talvez o problema não seja apenas meu. Ninguém respirava. Rafael deu um passo em direção a ela. Depois outro. Parou tão perto que Luana sentiu o calor do corpo dele. Você tem ideia de com quem está falando? Tenho. Com o homem que destruiu minha família. Ela não desviou o olhar. Não recuou. Rafael inclinou a cabeça, estudando-a como se fosse um enigma que não conseguia decifrar. A mandíbula dele estava tensa, as mãos cerradas. Mas ele não gritou. Não a humilhou mais. Apenas continuou olhando, e quanto mais olhava, mais algo mudava naqueles olhos escuros. Saía. Luana fez uma leve reverência, mais por desafio que por respeito, e deixou o salão. Mas sentiu o olhar dele em suas costas. Pesado. Intenso. Queimando. Naquela noite trancada no quarto minúsculo, Luana percebeu algo assustador. Ela não tinha medo dele. Tinha raiva. Ódio, talvez. Mas medo? Não. E isso era perigoso, porque significava que ainda tinha algo a perder. Rafael começou a inventar razões. O chá precisava ser refeito. Os livros da estante estavam fora de ordem. As cortinas do escritório precisavam ser abertas exatamente às 7, não às 7:05. Sempre Luana. Ele podia chamar qualquer criado, mas chamava ela. E isso o irritava profundamente. Luana percebeu. Via a atenção na mandíbula dele quando ela entrava. O modo como ele desviava o olhar, mas sempre voltava, como se lutasse contra algo. O tapete persa está torto, ele disse uma tarde sem nem olhar direito. Ela se ajoelhou para ajustá-lo. Não estava torto. Melhor? Não. Do outro lado. Luana cerrou os dentes. Moveu o tapete. De novo. E de novo. Está perfeito, senhor. Eu decido o que é perfeito. A raiva subiu quente pela garganta dela. Mas junto com a raiva veio algo mais confuso. Algo que a fazia notar demais a presença dele. O som da respiração. O cheiro de sândalo e deserto. Ela odiava isso. Levantou-se rápido demais. Perdeu o equilíbrio. Rafael se moveu por instinto. A mão dele segurou o braço dela. Firme. Quente. O toque durou apenas 1 segundo, mas foi como eletricidade. Luana arregalou os olhos. Rafael também parecia surpreso com a própria reação. Ele soltou o braço dela como se queimasse. Por um momento ficaram parados. Muito perto, olhando um para o outro, o ar ficou pesado. Cuidado, ele disse. Mas a voz saiu rouca. Estou bem. Ela deu um passo para trás, o coração batendo descompassado. Rafael passou a mão pelo cabelo, visivelmente perturbado. Saia. Luana obedeceu. Mas suas pernas estavam trêmulas. E à noite, sozinha no quarto escuro, ela ainda sentia o calor da mão dele em seu braço. Aquilo não podia estar acontecendo. Não com ele. Não com o homem que destruiu tudo. Mas o corpo não entendia de lógica, e o toque ficou marcado na pele, teimoso, recusando-se a desaparecer. Do outro lado do palácio, Rafael socava a mesa do escritório. Ele não podia se permitir isso, mas cada vez que fechava os olhos, via o rosto dela. E pela primeira vez em anos, sentiu medo de si mesmo. Rafael leu cada linha com atenção crescente. Documentos, transferências, assinaturas falsificadas. O culpado não era o pai de Luana, era Tiago, seu antigo sócio. O homem que confiava, que considerava amigo. A descoberta devia trazê-lo alívio, justiça. Mas o que sentiu foi pânico, porque significava que Luana não tinha mais razão para ficar. Ele olhou pela janela. Lá embaixo, no jardim, ela recolhia roupas do varal. O vento movia o tecido do vestido simples. O sol batia no rosto dela. E Rafael percebeu com clareza brutal que não queria que ela fosse embora. Fechou o relatório, trancou na gaveta. Ninguém precisava saber. Nos dias seguintes, algo mudou. Luana notou. Rafael ficou diferente. As ordens desnecessárias diminuíram. Ele não a provocava mais.
Às vezes, quando ela entrava no escritório, ele apenas a observava, em silêncio, como se estivesse memorizando. Precisa de algo, senhor? Ela perguntou uma tarde. Ele demorou para responder. Não. Mas continuou olhando. Luana sentiu um arrepio estranho. Não de medo. De outra coisa. Algo perigoso. Posso ir. Pode. Ela se virou para sair. Luana. O nome dela na voz dele soou íntimo demais. Ela parou, mas não se virou. Seu pai? Rafael hesitou. Nunca hesitava. Como ele está? A pergunta a pegou desprevenida. Cansado, mas vivo. É um homem honesto. Luana girou nos calcanhares. Olhou para ele desconfiada. Por que diz isso? Rafael desviou o olhar. Pela primeira vez pareceu culpado. Apenas uma observação. Ela não acreditou, mas não insistiu. Saiu do escritório com o coração apertado. Alguma coisa estava errada ou certa demais. Rafael esperou o som dos passos dela desaparecer. Então abriu a gaveta, olhou para o relatório trancado. Podia expor Tiago, limpar o nome da família, libertá-los. Mas liberar Luana significava perdê-la. E ele não estava pronto para isso. Talvez nunca estivesse. Fechou a gaveta com força. A verdade podia esperar. Ela não podia. Luana tentou criar distância. Quando Rafael entrava no cômodo, ela baixava os olhos. Quando ele falava, respondia com monossílabos. Construiu muros invisíveis ao redor de si mesma. Mas ele não respeitava muros. Rafael passou a provocá-la em silêncio. Um olhar demorado quando ela servia o café. Os dedos roçando os dela ao pegar um documento. A presença dele atrás dela. Perto demais enquanto ela arrumava a estante. Nunca dizia nada. Não precisava. O corpo dela reagia. E isso a enfurecia. Daquela tarde, Luana foi levar água para o pai nos estábulos. Precisava de ar, de clareza. Mas o cavalo árabe de Rafael estava agitado. O animal relinchava, batendo os cascos contra a porta da baia. Cuidado, o pai dela avisou. Luana passou pela baia. A porta estava mal fechada. O cavalo empinou. Ela não teve tempo de reagir. De repente, braços fortes a puxaram para trás com violência. Seu corpo colidiu contra outro corpo sólido. O cavalo passou galopando onde ela estava um segundo antes. O coração dela batia descontrolado. Você está bem? A voz de Rafael rouca, preocupada. Ele ainda a segurava, os braços ao redor dela, protetores. O peito dele encostado nas costas dela. A respiração quente no pescoço dela. Luana não conseguia se mexer. Estou. Ela sussurrou. Mas era mentira. Não estava bem. Estava sentindo coisas que não devia. O calor do corpo dele. A força. A proteção. Rafael não soltou imediatamente. Os dedos dele apertaram levemente a cintura dela, como se testando, verificando se ela era real. Poderia ter se machucado. A voz dele saiu baixa, quase íntima. Luana se afastou bruscamente, virou-se para encará-lo. Os olhos de Rafael estavam escuros, intensos, vasculhando o rosto dela. Obrigada. Ela odiou o tremor na própria voz. Ele deu um passo à frente. Luana, não foi ordem. Foi súplica disfarçada. Ela recuou. Preciso ir. Saiu correndo, literalmente correndo. Mas a sensação dos braços dele não foi embora. O calor continuou ali, na pele, nos lugares onde ele tocou. E Luana percebeu aterrorizada que não era só medo, era desejo. Desejo pelo homem errado, na hora errada, pelo pior motivo possível. Ela se odiou por isso, mas seu corpo já não obedecia à razão. O jantar era para investidores europeus, homens poderosos em ternos caros. Rafael mandou chamar Luana especificamente. Você vai me servir esta noite. Havia outros criados, mas ele queria ela. Luana vestiu o uniforme preto, prendeu o cabelo. Odiava ser exibida assim, como propriedade. Entrou no salão de jantar com a bandeja tremendo nas mãos. Rafael estava na cabeceira. Quando ela se aproximou, os olhos dele encontraram os dela. Algo passou entre eles. Rápido, elétrico. Ela serviu o vinho. Tentou ser invisível. Bela criada, Rafael, comentou um homem de cabelos grisalhos. O sotaque era francês. Quanto cobra por ela para uma noite? O silêncio foi brutal. Luana congelou. Rafael se levantou devagar. A cadeira raspou no chão. Repita! A voz dele era gelo. O francês riu nervoso. Era uma brincadeira, meu amigo. Eu não brinco com o que é meu. As palavras saíram carregadas de ameaça e possessividade. Rafael olhou para o homem com tanto ódio que ele empalideceu. Peça desculpas agora.
Desculpe. Para ela. O francês engoliu seco, virou-se para Luana. Minhas desculpas, senhorita. Luana apenas assentiu, mas por dentro estava em choque. Rafael a defendeu. O jantar terminou tenso. Os convidados foram embora cedo. Luana recolhia as taças quando ouviu a voz dele. Fique! Ela parou, estava sozinha com ele. Rafael se aproximou, os passos pesados no mármore. Sinto muito pelo que aconteceu. Não precisa se desculpar por outros. Preciso. Você está sob minha proteção. Luana ergueu os olhos para ele. Havia algo diferente ali. Vulnerabilidade? Por quê? Ela perguntou baixinho. Por que me defende quando me mantém prisioneira? Rafael suspirou, passou a mão pelo rosto. Porque eu... Ele parou. Lutou com as palavras. Você me confunde, Luana. A confissão a desarmou. Você destruiu minha vida. Eu sei. Então por quê? Ele se aproximou. Perto demais. Porque quando olho para você, esqueço quem sou. Esqueço as regras. Esqueço tudo. O ar ficou denso. Os olhos dele desceram para os lábios dela. Ele inclinou o rosto. Devagar. Luana prendeu a respiração. Quase. Mas Rafael recuou no último segundo. Cerrou os punhos. Vá, por favor. A voz dele estava quebrada. Luana saiu, as pernas bambas, mas levou consigo a certeza. Ele sentia o mesmo, e isso era perigoso demais. A discussão começou por nada. Um copo quebrado. Uma acusação injusta. Você não presta atenção em nada. Rafael ergueu a voz. Luana girou nos calcanhares furiosa. Eu presto atenção em tudo. Você que me trata como se eu fosse invisível, exceto quando quer me humilhar. Humilhar? Eu te defendi? Você me mantém presa. A voz dela rachou. Meu pai não roubou nada e você sabe disso. Rafael congelou. Os olhos escureceram. Cuidado com o que diz. Ou o quê? Vai me punir mais ainda? Ela avançou desafiadora. Vai me quebrar como quebrou minha família? Pare. Não. Você me odeia, mas não me deixa ir. Me humilha, mas me defende. O que você quer de mim, Rafael? O nome dele saiu sem o senhor. Íntimo. Perigoso. Ele deu 2 passos, fechou a distância entre eles. Você quer saber o que eu quero? A voz dele era pura tensão. Luana ergueu o queixo. Desafiante. Mas o coração batia descompassado. Diga! Rafael a encarou. A respiração dele estava pesada. Os olhos desceram para a boca dela. Subiram, desceram de novo. Eu quero... Ele cerrou os punhos lutando. Você... E perdeu o controle. A mão dele segurou a nuca dela, forte, possessiva. Puxou-a num movimento brusco e a beijou. Não foi gentil. Foi fome, raiva, desespero acumulado em semanas de resistência. Os lábios dele tomaram os dela com uma intensidade que roubou o ar. Luana tentou empurrar, mas o corpo traiu. As mãos que deviam afastar subiram pelo peito dele, agarrando a camisa. O beijo aprofundou, violento e ardente. Rafael segurou o rosto dela com as 2 mãos, como se temesse que ela desaparecesse. A outra mão na cintura dela, puxando-a para perto. Luana sentiu tudo. O calor, a força, o desejo incontrolável. E então a realidade voltou. Ela o empurrou com força. Não. Rafael recuou ofegante, os olhos arregalados, chocado com o que tinha feito. Luana levou a mão aos lábios, incrédula, tremendo. Eu... A voz dele falhou. Luana, não se atreva. Ela saiu correndo, trancou-se no quarto, encostou na porta escorregando até o chão. Levou os dedos aos lábios, ainda sentindo o gosto dele, o calor dele. Tentou odiar, tentou apagar, mas o beijo ficou, marcado, indelével. E ela odiou a si mesma por querer mais. Do outro lado do palácio, Rafael socou a parede. O gosto dela ainda estava em sua boca. E ele sabia com certeza absoluta que estava perdido. Luana entrou no escritório para limpar. Rafael tinha saído. O relatório estava sobre a mesa. Aperto. Ela ia passar direto, mas viu o nome do pai. Suas mãos tremeram ao pegar o documento. Leu uma linha, depois outra. O mundo desabou. Investigação concluída. Responsável identificado Tiago Ramos. Família Al-Mansur inocentada. Data 23 de abril. 2 meses atrás. Ele sabia. Durante todo esse tempo, ele sabia. A porta se abriu. Rafael entrou e congelou ao vê-la com o relatório. Luana, você sabia? A voz dela saiu gelada. Eu posso explicar. Você sabia? O grito ecoou. Meu pai é inocente e você escondeu. Rafael fechou os olhos. Sim,
A confissão a destruiu. Por quê? As lágrimas desceram. Por que fez isso com a gente? Ele deu um passo à frente. Porque eu não queria que você fosse embora. Então nos manteve como escravos? Humilhou minha família? Destruiu nossa vida? Eu precisava de você perto. Isso não é amor, Rafael. Ela jogou o relatório nele. Isso é posse, doença. Luana, por favor. Você me beijou sabendo que estava mentindo. Me fez sentir. A voz dela quebrou. E tudo era mentira. Meus sentimentos não eram mentira. Mas tudo o resto era... Ela saiu correndo. 2 horas depois, Carmela bateu na porta de Rafael. Senhor, eles foram embora. O coração dele parou. Quem? Luana. A família toda. Pegaram apenas o essencial e fugiram. Rafael correu pelos corredores. Abriu o quarto dela. Vazio. Ele caiu de joelhos. O silêncio do palácio era ensurdecedor. Cada cômodo ecoava a ausência dela. Pela primeira vez em sua vida, Rafael entendeu o que tinha feito. Não tinha amado. Tinha aprisionado. E agora, a gaiola estava vazia, e ele completamente sozinho. A dor que sentiu não era só perda, era justiça, merecida, absoluta, devastadora. Ele tinha destruído a mulher que amava. E ela tinha todo o direito de nunca mais olhar para trás. O sheik mais poderoso do deserto descobriu que há coisas que dinheiro e poder não compram. Perdão era uma delas. E ele acabara de perder a única chance de merecê-lo. Rafael convocou a imprensa 3 dias depois. A sala de conferências estava lotada. Jornalistas, empresários, autoridades. Todos queriam entender por que o sheik havia chamado uma coletiva urgente. Ele entrou sem seguranças, sozinho, o rosto marcado por noites sem dormir. Cometi uma injustiça. O silêncio foi absoluto. Há meses acusei Gabriel Al-Mansur de desviar fundos da minha empresa. Ele e sua família foram forçados a trabalhar no palácio como forma de pagamento. Rafael pausou, a voz pesada. Gabriel Al-Mansur é inocente. O burburinho explodiu. Ele ergueu a mão pedindo silêncio. O verdadeiro responsável foi Tiago Ramos, meu antigo sócio. Tenho todas as provas. E ocultei a verdade. Por quanto tempo? Gritou um jornalista. 2 meses. A sala entrou em choque. Por quê? Insistiu outro. Rafael fechou os olhos. A verdade custava caro. Porque sou um covarde. Mantive uma família inteira em servidão para não perder alguém que... A voz falhou. Alguém que eu amava. As câmeras dispararam. Flashes explodiram. Tiago Ramos será processado. A família Al-Mansur está completamente livre e terá compensação financeira. Eu arcarei com todas as consequências legais do que fiz. Ele deixou o palco sem responder mais perguntas. Nas ruas, a notícia correu como fogo. O sheik havia confessado. Publicamente. Humilhou-se diante de todos. Alguns o julgaram. Outros respeitaram a coragem. Mas Rafael não se importava com nenhum deles. Importava-se apenas com uma pessoa. E ela estava longe. O palácio virou um túmulo silencioso. Cada cômodo ecoava a ausência dela. Ele não conseguia dormir no quarto. Não conseguia entrar no escritório. Tudo cheirava a ela. Tudo gritava sua falta. Na 10ª noite, Rafael arrumou uma mala. Carmela o viu saindo. Para onde vai, senhor? Atrás do que eu deveria ter protegido desde o início. Ele não sabia onde ela estava. Não sabia se seria recebido. Mas sabia que não podia viver sem ao menos tentar. O sheik, que nunca pediu nada, estava prestes a implorar. E não havia vergonha nisso, apenas desespero. Luana viu o carro parar na vila numa tarde de setembro. Não era comum carros assim por ali. Discreto, mas caro. Quando a porta abriu, o coração dela parou. Rafael. Ele estava diferente. Barba por fazer, roupa simples. Os olhos carregavam um cansaço que ela nunca tinha visto. Ela virou as costas, entrou em casa, mas ele não foi embora. Nos dias seguintes, Rafael aparecia toda manhã. Não falava com ela, apenas ajudava. Consertou o telhado da casa do pai dela. Carregou madeira, pintou paredes, trabalhou sob o sol sem reclamar. O pai de Luana o observava desconfiado. Por que está fazendo isso? Porque preciso. Rafael limpou o suor da testa. Preciso provar que posso ser diferente. Para quem? Rafael olhou para a janela onde Luana os observava escondida. Para ela. E para mim. Semanas se passaram. Luana tentou ignorá-lo, mas era impossível. Ele não se comportava como o sheik arrogante. Trabalhava ao lado do pai dela. Conversava com a mãe dela respeitosamente. Não exigia nada. Apenas estava ali. Até que numa noite ela o encontrou sentado na praia.
sozinho, olhando o mar. Luana se aproximou devagar. Por que veio? Rafael não se virou. Porque sem você nada faz sentido. Você me destruiu. Eu sei. A voz dele estava quebrada. E vou carregar isso pelo resto da vida. Ela se sentou ao lado dele, distante mas presente. Você mudou? Estou tentando todos os dias. Luana olhou para as mãos dele, calejadas, machucadas pelo trabalho. Você não precisa sofrer para se redimir. Não estou sofrendo. Ele finalmente olhou para ela. Estou aprendendo o que é merecimento. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas contidas. Eu te amo, Luana. Do jeito errado, no momento errado. Mas amo. E se você me der uma chance, uma única chance, vou passar o resto da vida provando que posso ser o homem que você merece. Luana sentiu as próprias lágrimas caírem. Eu tenho medo. Eu também. Ele estendeu a mão. Devagar. Mas podemos ter medo juntos. Ela olhou para a mão dele e pela primeira vez em meses, sentiu esperança. Tocou os dedos dele, suavemente. Rafael fechou os olhos como se aquele toque fosse a salvação que esperava. Devagar, ela sussurrou. Devagar. Ele concordou. E começaram de novo, do zero, como deveriam ter começado desde o início. O tempo curou as feridas. Luana e Rafael se casaram numa cerimônia simples, mas cheia de amor. Ele vendeu o palácio, doou metade do dinheiro para a caridade, usou o resto para reconstruir a vida deles. Compraram uma casa pequena na praia. Ele cozinhava, ela ria. O pai dela o chamava de filho. A mãe dela o perdoou, mas nunca esqueceu. E era assim que devia ser. Rafael acordava todas as manhãs ao lado dela. E agradecia. Aos poucos, ele se tornou o homem que ela merecia. Paciente, atencioso, humilde. Mas o passado sempre volta. Tiago foi preso. Devia muito dinheiro para muita gente. E a imprensa nunca esqueceu. Por meses, o nome de Rafael apareceu nas manchetes. Mas ele não se importava. Tinha algo mais importante. Luana engravidou. Ele chorou ao saber. E chorou mais quando ela deu à luz um menino. Elias. Olhos escuros como o pai. Coração puro como a mãe. Rafael o segurava no colo, emocionado. Eu sou um homem melhor, Luana. Ele disse uma noite olhando o filho. Por causa de você. Ela sorriu. Por causa de nós. E o ciclo se fechou. O menino cresceu. Curioso como a mãe. Teimoso como o pai. E Rafael aprendeu a ser pai. Errando, aprendendo, mas sempre com amor. E Luana? Luana o amava mais a cada dia. Porque ele não era mais o sheik. Era o homem dela. O pai do filho dela. E isso bastava.